Fronteira. Linha real ou imaginária que separa um estado de outro. Atrás de cada fronteira, nasce uma cidade. Na América Latina hoje, existem quase 18 mil cidades de fronteira. O crescimento exponencial dessas cidades se deve ao intercâmbio comercial, legal ou ilegal, mesmo que na maioria dos casos estejam vinculadas a economias ilícitas. Contrabando, narcóticos, armas, pessoas. Em cada uma dessas cidades de fronteira, existem milhares de histórias de gente que arrisca algo do seu capital. Outros são empregados por organizações criminosas para ser parte do contrabando em grande escala. Fogo! Estas são as fronteiras perigosas da América Latina. Fronteira entre o Chile e o Peru. Peru, Complexo Santa Rosa, fronteira que une a cidade peruana de Tacna a Arica, no Chile. Tacna é uma cidade no extremo sul do Peru, na fronteira com o Chile. É uma zona franca desde 1990 e tem uma vida econômica intensa, com um intercâmbio comercial constante com o Chile e com o mundo, o que impulsionou o desenvolvimento de portos e rodovias. Mas esse crescimento fez com que a cidade também fosse vista como um ponto estratégico para o comércio de mercadorias ilícitas. E nos últimos anos, este comércio vem ganhando proporções no mapa que mais preocupa as autoridades, o das rotas do narcotráfico. Em um dos ônibus, encontraram uma mala suspeita. Me acompanhe até lá, por favor. O dono diz que viaja para o Chile a turismo, mas se mostra estranhamente tranquilo quando se torna alvo de uma operação antinarcóticos. Essa atitude confunde as autoridades. Senhor, vamos verificar a sua mala. Os policiais revistam a bagagem e, pela tranquilidade do passageiro, pressentem que não encontrarão nada, mas rapidamente se surpreendem com o que encontram. O passageiro permanece tranquilo. Os oficiais se exaltam. Será cocaína o conteúdo desses pacotes? Fronteira entre Brasil e Paraguai. Foz do Iguaçu, Ponte da Amizade. Os controles realizados pelas forças policiais e de regulamentação aduaneira são cada vez mais rigorosos e contam com cada vez mais recursos. Mas as milhares de pessoas e veículos que passam todos os dias pelas entradas principais, como a Ponte da Amizade, faz com que seja impossível inspecionar cada um deles com a mesma intensidade. Todas as forças de segurança agem em conjunto para continuar o trabalho que se inicia nas fronteiras, mas não termina aí. Através de operações regulares de inteligência e investigação, é possível descobrir redes de contrabando já instaladas e, assim, evitar que elas se perpetuem e avancem. Através de fontes anônimas, os oficiais receberam informações sobre a chegada de carregamentos e mercadorias. Será feito por rotas alternativas e pelos arredores da cidade de Foz, para evitar a concentração de controles e ter mais possibilidades de sucesso. Sem a certeza de qual caminho seguirão, várias unidades da Polícia Militar trabalham à noite para cobrir os caminhos utilizados regularmente e que já se encontram identificados. Eles irão parar e efetuar controles em veículos particulares e comerciais, para revistar seus carregamentos e encontrar contrabandistas. Pessoas que estão com ilícitos, geralmente eles não vão descer aqui. Eles vão procurar descer em outro ponto da cidade. E é lá que a gente vai tentar fazer a abordagem. Situados em um cruzamento estratégico, cuja passagem é obrigatória para a distribuição comercial, as patrulhas se posicionam para deter os veículos e realizar as inspeções. Um ônibus comercial é detido. Foi passar o cachorro aí? O bagageiro de um transporte fronteiriço em horário noturno pode ser um lugar atraente para o contrabando de menor escala. E é exatamente isso que os oficiais procuram. Fronteira entre Chile e Peru. Complexo Santa Rosa.
Em um controle de rotina realizado pela polícia no posto Tomasiri, um passageiro é abordado para uma revista mais minuciosa. Ao abrirem sua mala, os agentes encontram um carregamento que os surpreende. O que é isso aqui? Os oficiais descobrem que o homem levava uma mala com um carregamento de pacotes, cuja forma é típica dos que são usados para transportar drogas. 13, senhor. 13 pacotes. Agora eles vão averiguar qual é o conteúdo e, para isso, realizam uma análise química. Certo, positivo para alcaloide de cocaína. 1,16. Quanto diz aí? 13. 13. Nesse aqui, 1,17. Beleza, tá bom. Mas pelo fato de levar mais de 10 quilos de cloridrato de cocaína, pode ser considerado pela lei peruana como narcotráfico grave. Um delito com pena de 25 anos de prisão. No entanto, os policiais sabem que é muito provável que estejam em frente a um mensageiro, uma pessoa contratada para transportar a droga e que não tem maiores conexões com a rede de traficantes. Entretanto, se ele puder oferecer informações úteis para a investigação, sua pena será reduzida. O senhor veio de Lima até Tacna, é isso? Sim, isso mesmo. Eles me mandaram. Tá bom. E como o senhor se comunica? Com um amigo que está no Chile. Ele que organiza tudo. Eu sigo as ordens. Que amigo é esse? Que amigo? O suspeito se mostra disposto a colaborar com as autoridades e confirma que foi contratado para fazer o trabalho. A partir de agora, a justiça deve determinar seu grau de responsabilidade. O homem detido está disposto a colaborar e dar informações de quem o contratou. Este seria o primeiro passo para encontrar uma rede importante de narcotraficantes. Este é um dia muito importante para os agentes da alfândega e a polícia do posto de fronteira Tomasiri. Levando em consideração que este carregamento poderia ser vendido na Europa por mais de 750 mil dólares, com essa apreensão, conseguiram dar um golpe eficaz no narcotráfico. Estas são as fronteiras perigosas da América Latina. Fronteiras perigosas da América Latina. Fronteira entre Brasil e Paraguai. Foz do Iguaçu, Ponte da Amizade. Milhares de veículos passam diariamente pelas passagens alternativas à Ponte da Amizade. Por esse motivo, se realizam regularmente operações para controlar e fiscalizar também esses caminhos que possuem menor vigilância. Posicionadas em um cruzamento estratégico para a distribuição comercial, as patrulhas se preparam para poder deter os veículos e realizar as inspeções. Um ônibus é parado e os oficiais sobem no veículo. Tá lá embaixo. Alguns acordam com a voz de abordagem dos oficiais e se surpreendem com a operação a bordo. Todos os pertences que estão nos compartimentos do transporte são revistados minuciosamente, sem deixar nenhum lugar livre. Vários outros veículos são interceptados pela polícia durante as próximas horas. Mas em nenhum deles se comprova a existência de algo ilícito. Deixando uma patrulha no lugar, parte da equipe vai em direção a outro dos locais sinalizados como caminhos do contrabando. Neste caso, uma zona que costuma ser utilizada para o armazenamento de mercadorias, como o tabaco e a maconha. Nós estamos indo agora para Ramilândia, uma cidade próxima aqui, que é bastante utilizada na situação de contrabando para esconder as cargas. Mas enquanto se dirigem ao segundo ponto de controle, na estrada, eles avistam um veículo suspeito. A parte de trás está deteriorada e o modelo do veículo costuma ser utilizado para o transporte de mercadorias. E algo em particular chama a atenção dos agentes. Fronteira entre Colômbia e Panamá. O Golfo de Urabá é a fronteira natural mais austral do Mar do Caribe. Situada na região de Antioquia, ao norte da Colômbia, Turbo é uma das cidades costeiras mais importantes do país. Através das águas do Mar do Caribe,
desemboca diretamente no Oceano Atlântico e, por isso, foi declarado por lei como um distrito especial portuário, logístico, industrial, turístico e comercial. Mas suas águas não são somente aproveitadas para a exportação e importação de produtos. Os narcotraficantes e contrabandistas aproveitam seu litoral para enviar cargas ilegais em barcos até o Panamá, República Dominicana e até mesmo aos Estados Unidos. A polícia colombiana tem uma tarefa difícil, não só a de patrulhar intensamente a costa, mas também de controlar as rotas, monitorando as cargas que viajam até o porto. Em um controle de rotina, um caminhão que tentava entrar com uma carga de cimento ao porto surpreende um agente, que encontra na parte traseira do caminhão algo além da carga que foi declarada. São 3 jovens que, de maneira suspeita, não possuíam seus documentos nem diziam por que estavam ali. Os agentes revistam o caminhão para confirmar se eles escondem alguma coisa, mas debaixo da lona só encontram pacotes de cimento. Aqui só tem cimento. Enquanto os oficiais da alfândega comprovam a legalidade do carregamento, a polícia se encarrega dos jovens sem documentos. Vamos agora verificar os documentos. Sim. Eu tenho meu documento, mas não tá aqui. Eu sei meu número também. Tem que levar o documento sempre com você. Eu esqueci. Caramba, e agora? Central copia 1. Após confirmar que o carregamento está com tudo em ordem, o caminhão pode continuar sua viagem ao porto. No entanto, os 3 jovens não poderão acompanhá-lo. Os oficiais confirmam que os jovens não têm antecedentes penais. A única infração que cometeram foi não levar consigo seus documentos de identidade. Agora podem continuar sua viagem, mas como o caminhão já deixou o local, eles terão que continuar a pé. Fronteira entre Chile e Bolívia. Complexo fronteiriço Colchane. O Grupo Efren, uma divisão especial da Polícia de Investigação do Chile, estava fazendo uma operação nas passagens de fronteira não habilitadas dentro do território de Colchane, zona utilizada principalmente para as ações ilegais de organizações e quadrilhas dedicadas ao contrabando, narcotráfico e tráfico de pessoas. Uma das atividades mais frequentes é a de passar com veículos adquiridos no Chile, com um preço muito menor devido a um benefício fiscal, e ingressar com eles na Bolívia para vendê-los com uma importante diferença econômica. Esses procedimentos noturnos são sumamente perigosos e os agentes devem estar em alerta, pois nunca se sabe se os motoristas ou seus acompanhantes estarão armados. Rapidamente, eles param um veículo suspeito. Apaga as luzes. Mostra as mãos. Mostra as mãos! Não abaixa as mãos. Não abaixa as mãos. Vários oficiais cercam a caminhonete, o que é vital nesse momento para evitar qualquer tipo de enfrentamento e mostrar autoridade, velocidade e coordenação para amedrontar os passageiros, a fim de que estes não tentem nenhum ato de agressão ou resistência à autoridade. Documentos de identidade, vocês estão levando? Os documentos de vocês. Nesse momento, vocês estão infringindo o artigo 168 do Código Aduaneiro e vocês estão cometendo um delito. Portanto, a partir desse momento, vocês estão detidos. Esses delinquentes que passam veículos para a Bolívia são conhecidos como chuteiros. E na mesma ação, eles conseguem deter 2 veículos que saíam do território chileno sem placas e sem a fiscalização correspondente. São 3 cidadãos bolivianos que foram capturados cometendo um delito e serão levados às imediações da fronteira para serem processados. Escuta aqui, eu tô falando com respeito. Fala. Se você dificultar as coisas, ficar estressado e ficar hostil, Sim. isso vai mudar. Sim, Escutou? Sim, Entende o que eu tô falando? Mas quando terminam essas detenções, enquanto se dirigem à delegacia, avistam outros veículos suspeitos no caminho. Por esse motivo, se posicionam na estrada para cobrir a passagem e intervir. Essas são as fronteiras perigosas da América Latina. Fronteiras perigosas da América Latina. Fronteira entre Brasil e Paraguai. Foz do Iguaçu, Ponte da Amizade. A Polícia Militar Brasileira está realizando uma operação para controlar e fiscalizar as rotas de entrada ao país que possuem menor vigilância. Enquanto se dirigiam a um dos pontos marcados,
Na estrada, avistam um veículo que chama a atenção dos oficiais. O horário de circulação e o modelo do veículo são indícios que eles não podem ignorar, e então eles intervêm. O veículo é parado no acostamento e o motorista desce para que seja feita uma inspeção. Os oficiais não encontram nada dentro da Kombi, mas o homem parece exaltado pela operação e não entende por que foi detido. O senhor tá indo pra onde? Olhando pra minha casa. Mora onde? Com uma postura defensiva, ele insiste em que usa o veículo para trabalhar e que não está fazendo nada de errado. Quando os oficiais conseguem acalmá-lo e explicam a ele os controles de segurança, o homem muda de atitude e termina agradecendo quando se despede. Não é agradável para todo mundo, mas é necessário. Beleza? Tranquilo, senhor? Tenha uma boa viagem, vai com Deus, viu? A polícia continua a missão noturna pelas distintas passagens que se encontram nos arredores de Foz, à procura de lugares estratégicos para posicionar-se e deter os veículos que levantem suspeitas para inspeção. Com um pouco de sorte, a perícia realizada no trabalho de campo dará frutos e eles poderão encontrar os contrabandistas que procuram. Brasil. Curitiba. Fronteira de cargas, depósito dos Correios. No Brasil, a compra e venda via internet cresceu nos últimos anos. Qualquer produto que tenha procura é comercializado e enviado pelo correio. Muitos deles são perigosamente ilegais. Os raios-x mostram um estranho artigo dentro de um pacote. Peças de arma, né? Simulacro, né? Então, vamos abrir os dois objetos. O agente acredita que se trata de um acessório para armas de fogo e decide abri-lo. O agente estava certo. É mais um pedaço de uma arma que não seria considerado brinquedo. Esses pedaços de armas, e essa arma ela tem acompanhamento do Exército Brasileiro. Tem que ter uma autorização prévia para comercializar. Embora o acessório em si mesmo não seja perigoso, ele ficará retido por não possuir a permissão correspondente para a entrada no país. O pacote é fechado novamente e deixado de lado. E então descobrem outras 2 encomendas com acessórios para armas de fogo. Mais uma encomenda com peças para o Exército. São carregadores, né? E mira. Os pacotes são abertos cuidadosamente. Hong Kong. E essa aqui da Holanda. O primeiro, proveniente de Hong Kong com destino a São Paulo, contém 10 carregadores para rifles semiautomáticos. São carregadores de armas, né? Será um objeto separado e encaminhado para o Exército para sua análise e parecer. O segundo, com a mesma origem e destino do anterior, contém uma mira laser com visão noturna. É acessório para arma. Ó, esse aqui é um acessório para mira, né? O pacote também fica retido. Esses produtos só podem ser comercializados no Brasil com prévia autorização da Polícia Federal ou do Exército. Os 3 pacotes serão enviados à Polícia Federal para que se iniciem as investigações e, posteriormente, eles serão destruídos. Fronteira entre Chile e Bolívia. Complexo fronteiriço de Colchane. O Grupo Efren, uma divisão especial da polícia chilena, estava realizando uma operação sobre as passagens de fronteira não habilitadas dentro do território de Colchane. Após capturar 3 cidadãos bolivianos que tentavam voltar ao país com veículos de contrabando, no caminho para a delegacia, os agentes avistam outros veículos suspeitos na estrada e, por isso, decidem agir novamente. Tá vindo outro! Tá vindo outro! Outros 2 veículos são interceptados. Dentro de cada um deles, há 3 cidadãos bolivianos que também tentavam passar com automóveis para o país. Tem as notas da compra? Onde compraram? Para onde estão levando?
Pra onde estão levando? A gente estava indo pra Bolívia. Bolívia, muito bem. Vocês sabem que estão cometendo um delito, né? Estão entendendo tudo, né? Sim. Mão em cima do capô. Sim. Os oficiais da polícia se dividem para poder levar os veículos que serão confiscados como parte da investigação e entram nos carros para dirigi-los até o controle fronteiriço. A fronteira entre Chile e Bolívia tem cerca de 850 quilômetros e está rodeada por pequenas aldeias e assentamentos entre o deserto e a quebrada. A realidade do contrabando de carros é um problema conhecido pelos dois países e que gera problemas para ambos, ainda que haja cooperação dos habitantes locais e que os mesmos convivam com as unidades de controle. Os 6 contrabandistas, ou chuteiros, chegam à delegacia, onde os oficiais anotam seus dados e retêm seus bens que serão considerados parte do delito, como as notas fiscais dos carros e o dinheiro que levavam. Você tem 120 bolivianos. Chama a atenção dos oficiais, embora não os surpreenda, o fato de que a maioria dos que realizam essa tarefa arriscada sejam jovens. Na maior parte, eles são de procedência humilde e são contratados pelas organizações criminosas em troca de uma pequena porcentagem do produto que entregam. Deixa ele aqui. Conte o dinheiro. 5, Deixa 6, 7. Todo o dinheiro confiscado será devolvido quando a investigação for finalizada e quando o destino de cada um deles com relação ao delito for determinado, segundo a decisão do promotor que assuma o caso. Nos comunicamos com o promotor responsável que estipulou o valor e determinou que essas pessoas que acabam de ser detidas ficam sob aviso, o que significa que devem deixar o endereço e ficar à espera de alguma decisão por parte da promotoria que dirá quando é que eles devem comparecer. Eles poderão voltar às suas casas provisoriamente, mas por estarem sob aviso, eles devem apresentar-se em tempo e forma perante a justiça, e se não o fizerem, não só perderão os veículos e o dinheiro que levavam, como também seria considerado desobediência, e eles poderiam enfrentar um pedido de captura, no caso de voltarem ao território chileno. O trabalho para os oficiais não acabou. Eles voltarão ao deserto à procura de mais contrabandistas. Os acontecimentos apresentados nesse programa são reais. As pessoas envolvidas são inocentes até que se prove o contrário. Todos os dias, milhões de pessoas atravessam as fronteiras tentando fazer uma diferença que os ajude a sobreviver. Eu tenho meu documento, mas não está aqui. Eu sei meu número também. Mas o trabalho mais importante é deter o narcotráfico. Senhor, fica de pé. Vamos verificar sua mala. A lavagem de dinheiro. Nesse momento, vocês 3 estão infringindo o artigo 168 do Código Aduaneiro. Estão cometendo um delito. Os delinquentes se aproveitam da dor e da necessidade das pessoas para fazer seus negócios. Essas pessoas que acabam de ser detidas ficam sob aviso. O crime não conhece fronteiras, mas ali estão as forças de segurança para detê-lo. Estas são as fronteiras perigosas da América Latina. Fronteira, linha real ou imaginária que separa um estado de outro. Atrás de cada fronteira, nasce uma cidade. Na América Latina hoje, existem quase 18 mil cidades de fronteira. O crescimento exponencial dessas cidades se deve ao intercâmbio comercial, legal ou ilegal, mesmo que na maioria dos casos estejam vinculadas a economias ilícitas. Contrabando, narcóticos, armas, pessoas. Estamos entrando. Em cada uma dessas cidades de fronteira, existem milhares de histórias de gente que arrisca algo do seu capital. Outros são empregados por organizações criminosas para ser parte do contrabando em grande escala. Estas são as fronteiras perigosas da América Latina. Fronteira entre Chile e Peru.
Controle fronteiriço Santa Rosa. Cerca de 10 mil pessoas cruzam diariamente a fronteira do Chile para entrar na cidade peruana de Tacna, localizada no sul do país. Devido a uma restrição na importação de peças usadas de veículos para o Peru, muitas pessoas tentam escondê-las nos carros ou até mesmo instalá-las, para depois removê-las e revendê-las. Mas algumas peças, por serem pequenas, podem passar despercebidas. O que são? Peças por quê? Peça do quê? Para veículos? Tá proibido cruzar com peça de veículos. Um homem que pretendia entrar no país sem ser visto portando uma peça pequena que carregava na mão é preso quando um agente alfandegário o adverte. Não pode passar, tá proibido passar com isso. No primeiro momento, ele parece surpreso, aparentando desconhecer qualquer norma a respeito. Mas sua intenção foi enganar o controle, e o oficial sabe disso. Venha por aqui, não passa, por favor. Vocês vão confiscar? Mas é claro. E por que vão fazer isso? A entrada de peças usadas no Peru é proibida. Mesmo desconhecendo a lei, o homem enfrenta a autoridade, desacatando-a frente às câmeras. Isso aí que vocês estão fazendo, isso aí tá errado, cara. Não estamos errados não, cavalheiro. O que começou como uma chamada de atenção vira uma discussão. Mas o homem sabe que está errado e parece querer apenas contrariar o agente da alfândega. Mas é por isso que eu te acompanho. Mas eu tô esperando meus amigos. Ou não posso esperar? Claro, pode esperar, mas então... você tem um veículo. O homem continua desafiando a autoridade enquanto vai embora. Mas o oficial parece que perdeu a paciência. Mas eu não sei onde eu tô. Qual é o problema, senhor? Eu não sei, qual é o senhor teu? polícia? A atitude do passageiro está transformando o caso. E de uma simples contravenção, isso pode se tornar um delito maior. Fronteira entre Brasil e Paraguai. Foz do Iguaçu, Ponte da Amizade. Automóveis particulares, táxis, motos e ônibus comerciais cruzam a fronteira todos os dias através da Ponte da Amizade, que divide Ciudad del Este, no Paraguai, e Foz do Iguaçu, no Brasil. Alguns destes veículos realizam algum tipo de contrabando. Os contrabandistas modificam os veículos e utilizam todo tipo de compartimento escondido ou falso para cruzar com mercadoria. Os oficiais revistam veículos diferentes de maneira preventiva. Este carro é parado para uma revista. Os oficiais revistam o veículo. Quando quase o estão liberando, se dão conta de um detalhe. Que geralmente não tem esse tampão aqui para obstruir a visão. Uma mudança sutil dentro do veículo foi o que fez com que decidissem fazer uma revisão mais profunda. A nossa suspeita se concretizou agora. Tá cheio de mercadoria no painel. Eles encontram um fundo falso. Se encontrarem mercadorias que não foram declaradas, o condutor estará em problemas. Fronteira entre Chile e Peru. Controle fronteiriço Santa Rosa. Um homem foi flagrado tentando entrar no Peru com uma peça usada. Isso é proibido. Produto proibido por lei de entrar no país. Vocês vão confiscar? Mas é claro. Ao ser surpreendido, ele reage de forma agressiva com o oficial, que tenta explicar a situação. Olha só o que eles estão fazendo. Isso tá errado. Isso tá errado, Não estamos fazendo nada errado aqui, Este cavalheiro. homem não para de desafiar o oficial, o que faz com que eles recorram a uma autoridade policial para resolver o caso. Senhor polícia! Eu não sei o que eu tô... Senhor policial, esse senhor aqui tá ficando alterado. Tá tentando entrar com mercadoria ilegal. Eu só tô dizendo que eu tô O voltando. senhor tem que respeitar. Quando a polícia chega, o homem muda completamente de atitude e começa a conversar com eles. Mas logo, volta a ficar alterado. Eu não tô faltando com respeito ao senhor. Eu também não tô faltando respeito com o então, senhor. do que o senhor tá me acusando? De que o senhor tá levantando a voz E e de você que não pode entrar não no tá país levantando a com voz pra essas mim? peças. Eu já disse que eu tô voltando. Vai. Cansado desta situação e com decisão tomada, o policial o convida a se retirar. Sim, isso mesmo. Vai, no carro, então. Vai. Ainda incomodado, o homem e seu colega finalmente saem da delegacia, sem poderem entrar no país, escoltados por um agente alfandegário e pela polícia, que tentam prevenir uma nova tentativa de agressão. O homem volta a desafiá-los. Em nenhum momento eu faltei com respeito. Eu também não. E por que a polícia tá me seguindo? Por que ele tá me seguindo? Ok, vamos lá, senhor. Estão dizendo pra ir. Finalmente ele entra no seu carro, sem poder entrar no Peru. Ele teve sorte.
não confiscaram a mercadoria, mas sua tentativa de contrabando e agressão ficará registrada. Fronteira entre Chile e Argentina. O passo fronteiriço internacional Los Libertadores une as cidades de Mendoza, na Argentina, e Los Andes, no Chile, através do túnel Cristo Redentor, localizado sob a imponente Cordilheira dos Andes, com uma longitude de mais de 3 quilômetros que separam um país do outro. Um dos trabalhos da inteligência é a observação dos passageiros que esperam para realizar os trâmites da imigração. Esta tarefa é realizada com cães treinados para encontrar drogas e dinheiro. Um jovem argentino que estava indo para Lima, no Peru, foi indicado por um dos cães da Polícia de Investigações do Chile. Vamos ter que fazer uma revista, ok? Tá bom. Porque o cachorro nos deu alerta positivo na sua bagagem, tá? Me acompanha. Um oficial pede a ele que o acompanhe a uma sala separada para realizar uma revista na sua bagagem de mão, que foi onde o cão deu o alerta. Entra. Pode sentar. Sim. Deve ser por uns comprimidos que eu tenho. Ao entrar no escritório, o passageiro imediatamente admite que leva medicamentos receitados para um tratamento psiquiátrico, mas que ele não pode E você provar. tem receita? Algum documento médico que permita o transporte desse medicamento? Acho que não. Deixa eu ver, peraí. Vou revistar primeiro sua mochila. Sim. São estabilizadores de humor. São aripiprazol e riperidona. Tomo todos os dias. Os medicamentos aripiprazol e a riperidona são efetivamente utilizados para o tratamento do transtorno bipolar, mas a quantidade de comprimidos que o homem transportava e a ausência de uma receita médica geram suspeitas. Poderia ser tráfico de drogas medicinais, que também são utilizadas como alucinógenos. E faz quanto tempo que você está tratando isso? Faz 15 anos. E não anda com nenhum certificado que Não. comprove que você está doente? Não, porque eu não dou importância pra E isso. de quanto em quanto tempo toma esses Uma vez ao medicamentos? dia, todos os dias. Todos os dias? Sim. E tem mais remédios desses na sua mala? Não, não tem. Por estar indo para o Peru por tempo indeterminado, ele garante que está levando todo esse medicamento para poder continuar com seu tratamento e não prejudicar sua saúde. Mas ele estava levando mais de 40 comprimidos. E aqui eu já não sei se tem mais comprimido, não Pode lembro. sentar. Aqui tem mais. Ah, tá. Ao revistar sua mochila, a oficial encontra mais medicamentos, o que gera mais inconsistência em seu relato. Isso pode prejudicar ainda mais sua situação. Ele poderia ser acusado de contrabando internacional de drogas. Eu vou consultar se estão todos controlados, tá bom? Tá bom. Estas são as fronteiras perigosas da América Latina. Fronteiras perigosas da América Latina. Fronteira entre Chile e Argentina. Passo Internacional Los Libertadores. Em meio aos controles de rotina que a Polícia de Investigação do Complexo Fronteiriço realiza, um jovem que viajava de ônibus e tinha como destino a cidade de Lima, no Peru, é indicado por um dos cães treinados para detectar substâncias enquanto fazia uma escala. Vamos ter que fazer uma revista, ok? Tá bom. Porque o cachorro nos deu alerta positivo na sua bagagem, tá? Me acompanha. Na inspeção, o homem admite possuir comprimidos para um tratamento psiquiátrico crônico, mas ele não possui nenhum documento que valide a informação, Deve ser pelos comprimidos que eu tô levando. o que lhe poderia causar sérios problemas. Se os medicamentos que ele utiliza estiverem restringidos, poderia ser acusado até de tráfico internacional de drogas. Eu vou consultar se estão todos controlados, tá bom? Tá bom. Em muitas situações, os turistas ignoram que estão cometendo algum delito por não estarem informados dos regulamentos dos países onde entram. Ele espera angustiado a comprovação da legalidade de estar portando estes medicamentos, pois poderia ficar preso por tráfico de medicamentos psicotrópicos.
Finalmente, o porte de medicamentos está permitido sem a necessidade de um certificado médico. Todos os comprimidos são devolvidos e o jovem poderá voltar a embarcar no ônibus que o levava até Lima, continuando normalmente sua viagem e seu tratamento. Fronteira entre Brasil e Paraguai. Foz do Iguaçu. Ponte da Amizade. Carros particulares, táxis, motos e ônibus comerciais cruzam a fronteira diariamente através da ponte que divide Ciudad del Este, no Paraguai, e Foz do Iguaçu, no Brasil. A polícia para um carro para um controle de rotina e, para sua surpresa, os agentes descobrem um fundo falso. Tá cheio de mercadoria no painel. Quando conseguem desmontar o painel do lado do passageiro, descobrem finalmente o carregamento. Aparentemente, tudo perfume. Os cosméticos, em geral, estão entre os 4 produtos mais levados do Paraguai como contrabando por brasileiros, sendo superados apenas por artigos de informática e eletrônicos. Diante da impossibilidade de controlar todos, os agentes alfandegários observam atentamente o passar dos veículos e param aqueles que consideram suspeitos para realizarem uma inspeção de rotina. Eu me sinto feliz quando faço esse tipo de abordagem e verifico que acabo descobrindo que tem fundo falso, né? Até porque a gente acaba retirando um veículo de circulação, né? Porque provavelmente esse veículo que a gente pegou hoje, ele deve ter dado várias viagens aqui, trazendo mercadoria com fundo falso, né? O automóvel é levado para o depósito da Receita Federal, para uma inspeção detalhada. Eu bati algumas fotografias do veículo e do fundo falso, que é para a gente fazer a documentação de perdimento do veículo. Aqui o dono do carro, ele não consegue mais recuperar o veículo, o carro dele vai ser perdido. Estima-se que, por ano, importam-se cerca de 200 milhões de dólares com este tipo de produtos ao Brasil. E somente cerca de 70 milhões são declarados. Principalmente aqui em Foz do Iguaçu, nós não temos, por exemplo, indústrias, né, para gerar uma economia para a cidade. Então, muitas das pessoas que vivem aqui acabam sobrevivendo do contrabando do Paraguai, né? O valor total de mercadorias confiscadas chega a aproximadamente 2 mil dólares. Elas serão levadas ao depósito, onde passarão a formar parte do patrimônio nacional. O proprietário do veículo será processado legalmente por contrabando grave. Entre Colômbia e Venezuela. Cúcuta, Ponte Simão Bolívar. Centenas de pessoas atravessam diariamente esta ponte que une a Colômbia e a Venezuela. Devido à crise econômica que ocorre na Venezuela, muitas pessoas tentam passar de qualquer maneira para a Colômbia para tentar sobreviver. Um jovem casal venezuelano se encontra no controle para entrar na Colômbia. Ali, os agentes alfandegários revistam suas bagagens, verificando se tudo está em ordem. Isso aqui é seu? Posso abrir? Algumas garrafas de álcool, roupa usada e artigos variados são encontrados nas malas. Eles pedem as notas fiscais dos produtos fechados e os documentos para finalizar a revista. Carimbaram o passaporte? Sim, sim. Eu posso ver, por favor? Claro. Quando o oficial percebe que o passaporte dela não está carimbado, ele pergunta para onde eles estão indo. E para onde você está indo? Vou até Equador. O quê? Vou até Equador. Está indo para o Equador? Como o Equador é seu destino final e sua estadia na Colômbia é apenas transitória, eles deverão realizar outro trâmite. Uma declaração de viajante e não de entrada no país. Agora vamos carimbar o passaporte e temos que fazer uma declaração de viajante, onde vocês vão declarar tudo o que estão trazendo, ok? Para que possam passar sem nenhum problema. Enquanto são levados para fazer a declaração, o agente que os acompanha começa a perguntar sobre suas passagens para o Equador, que servirão para validar sua declaração como passageiros em trânsito. Mas suas respostas não são claras e o agente começa a ficar irritado. Vocês têm ou não? Ele presume que estes turistas querem ficar permanentemente e ilegalmente na Colômbia. O jovem explica finalmente ao agente que eles não possuem passagens compradas para viajar ao Equador, mas que em Cúcuta irão comprá-las. Mas para a lei isso não conta, e deverão dar entrada no país como qualquer turista que visita a Colômbia. Ele chega, entra como qualquer venezuelano
Tá na Colômbia, como qualquer colombiano, como turista. Estranho não é, porque a gente às vezes compra, leva e se mantém, porque no nosso país não se consegue nada. É o que a gente está passando. Eu voltei na semana passada a Santo Domingo. Eu tenho que voltar em 7 dias porque tem toda a minha família, porque eu sustento. Eu tenho um negócio na Venezuela. Eu tenho, por exemplo, um açougue na Venezuela. Eu vendo presunto, queijo, salsicha, tudo isso. E ela tá parada. Na verdade, não tá dando para abrir. Não tá dando mais. Eles serão novamente levados a outro escritório. Na imigração, eles resolverão os problemas da entrada no território colombiano. Isso dependerá não somente das autoridades, mas também do quão convincentes serão as declarações do casal venezuelano, que, como tantos outros, se encontram em situações desesperadoras e tentam começar do zero em outro país. Estas são as fronteiras perigosas da América Latina. Fronteiras perigosas da América Latina. Foz do Iguaçu, fronteira entre Brasil e Paraguai. Foz do Iguaçu, Ponte da Amizade. A venda de anabolizantes e esteroides está regulada tanto no Brasil quanto na Argentina, mas não no Paraguai, onde você pode comprar em qualquer farmácia. O problema não é que ele seja somente um produto prejudicial à saúde, mas sim a grande quantidade de falsificações existentes. Na revista de um táxi, os agentes alfandegários descobrem que o passageiro leva consigo uma grande quantidade de suplementos esportivos. O jovem é revistado pela polícia antinarcóticos, que encontra mais suplementos nos seus bolsos. Imediatamente, o jovem é levado pela polícia para efetuarem uma revista mais detalhada. Na revisão, encontram dentro de sua roupa de baixo 4 frascos injetáveis de hormônio para crescimento e anabolizantes. O que é hormônio crescimento esse? Na verdade é para emagrecimento só, cara. É um ciclo isso aí, né? Pra mim mesmo. Sim. Tem mais lá? Não tem mais nada. Dentro do whey tem alguma coisa? Não, pode olhar. Se quiser abrir, pode abrir. Os agentes revistam o interior dos frascos de proteínas em busca de mais suplementos e encontram outro frasco de hormônios de crescimento. É anabolizante, né? É aquela da saquinho preto aqui? É, ele tem lá em cima, lá. Deixa eu ver lá. Saco dele. O jovem insiste e afirma que tudo o que comprou é para consumo pessoal, mas sabe que cometeu um delito e que não só pode perder a mercadoria, mas poderia até ficar preso. O agente faz um levantamento dos suplementos confiscados, cujas quantidades poderiam ser aceitas para uso pessoal. Então o jovem é liberado, mas deverá se apresentar à justiça para que seu caso seja avaliado pelo Poder Judicial. Provavelmente, por experiências semelhantes, ele receberá uma multa por tentar passar com mercadoria ilegal. Fronteira entre Equador e Peru. A cidade de Tumbes se encontra ao noroeste do Peru. Sua proximidade ao Oceano Pacífico e ao Golfo de Guayaquil, a 30 quilômetros da fronteira com o Equador, a converte em um ponto atrativo para os turistas de todas as partes do mundo. E, claro, para os vizinhos equatorianos, que regularmente cruzam a fronteira para aproveitar uns dias de praia. Bom dia, senhor. Vamos fazer a revisão de toda a sua bagagem, ok? Vocês podem ajudar? Porque as malas Os estão... agentes alfandegários desejam revistar os pertences e o veículo destes jovens, para garantir que não estejam entrando no país com algum produto ou mercadoria proibida ou sem declarar. Senhora, por favor. Sim, diga. Isso é... De onde vocês são? Do Equador. De que parte do Equador? Eu sou de Manaba. Pra onde estão indo? Pra praia? A gente tá passeando? Então é só ir de volta. Claro, ir de volta. Os oficiais decidem realizar uma inspeção mais exaustiva no carro. Algo que o jovem declarou despertou uma suspeita nos agentes. Muitas vezes, diante da aparência ingênua dos turistas que vão em busca de uma boa praia, os narcotraficantes os utilizam como mulas para passarem com drogas. Com dispositivos especiais que os permitem visualizar o interior de compartimentos inacessíveis, eles garantem que não haja elementos ocultos. Perfeito. Mexe pra direita, mexe pra direita. Ok, vazio, pronto. Tá vazio. Certinho, certinho. Ótimo, perfeito. Perfeito. Chega ao fim a tarefa destes oficiais, que não deixam de desejar aos jovens uma boa estadia. Todos os casos mostrados neste programa são reais. As pessoas envolvidas são inocentes até que se prove o contrário.
Todos os dias, milhões de pessoas cruzam as fronteiras tentando ganhar uma diferença que os ajude a sobreviver. A gente às vezes compra, leva e se mantém, porque nesse país não se consegue nada. Mas o trabalho mais importante é deter o narcotráfico. Vamos ter que fazer uma revista, ok? Porque o cachorro nos deu alerta positivo na sua bagagem, tá? Tá. Me acompanha. A lavagem de dinheiro. Tem mais lá? Não tem mais nada. Os delinquentes se aproveitam da dor e da necessidade das pessoas para fazerem seus negócios. Vem por aqui, senhor. Isso não passa, não. Então vocês vão confiscar? Mas é claro. O crime não conhece fronteiras, mas aí estão as forças de segurança para detê-lo. Estas são as fronteiras perigosas da América Latina.